Educação com respeito só é bonito na teoria. Bem-vindos, boa noite, bem-vindos ao programa Luz no Fim do Túnel, um espaço para nos aprofundarmos em alguns temas, para que a gente possa nos sentir mais seguro como pai ou mãe, para transformar o seu lar em um lar onde o seu filho te respeite, coopere, para que todos convivam em harmonia. E eu sou Giovana Monzani, educadora parental, e eu ensino quem tem filhos de 0 a 5 anos a fazer desrespeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. E no episódio de hoje do Luz no Fim do Túnel, vou falar aqui sobre educação com respeito só é bonito na teoria, porque eu recebo muitas mensagens falando que isso funciona muito bem só para família rica, ou funciona muito bem só para criança calminha, que meus filhos são calminhos, mas eu não tenho noção de como é o filho dessa pessoa, que funciona só para quem tem berço de ouro, que tem tempo, porque quem não tem tempo vai ficar ali negociando com a criança, tem que pegar a criança e ir embora mesmo. Então eu vou mostrar como tudo isso é mito na noite de hoje. Eu percebo que muitos pais acham legal, né? Admiram esse método, mas acham pouco prático. E eu acho que isso acontece com muita frequência porque os pais acham que uma educação respeitosa significa entrar constantemente numa negociação com a criança, quando na verdade não é por aí. Quando você entra numa negociação com seu filho, você está sendo muitas vezes permissivo. Ou quando você fica tentando explicar muitas vezes alguma coisa que seu filho não está na fase de aprender, ou que ele não vai aprender naquele momento, também não é uma educação respeitosa. E aí você gasta muito tempo, se desgasta muito. Então, por as pessoas terem associado uma educação respeitosa a uma educação sem limite, a uma educação muito frouxa, as pessoas criaram essa falsa impressão que para educar com respeito você precisa de muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês como isso não é verdade. Muitos pais acham muito lindo, mas pouco prático. E eu vou mostrar o contrário, do que mais do que bonito, esse método é prático. Depois que você passa do período de compreender direito como ele funciona. Porque muitas pessoas que começam a botar em prática, elas param no meio do caminho. Elas conhecem, sabe aquela coisa? Já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Se eu perguntar para vocês o que é uma educação respeitosa? Qual a diferença da educação respeitosa para uma educação tradicional, lá dos nossos pais? Ah, que uma bate, a outra não bate. É muito mais do que isso. Ah, então como que eu vou fazer na prática? Então você precisa entender um pouco melhor, que eu vou te explicar aqui as diferenças, porque senão você vai perder muito tempo no seu dia, vai entrar numa negociação ali com seu filho. Se seu filho tiver personalidade forte, ele vai começar a querer ter autoridade dentro de casa e as coisas vão ficar muito perdidas, sem cada um ter o seu lugar de devida responsabilidade. Então, coisas que você pensa ou que quem está ao seu redor pensa sobre disciplina positiva. Preciso de uma solução para ontem, porque aqui em casa está tudo muito à flor da pele. Então, eu preciso de uma fórmula para saber o que eu faço com essa criança para as coisas começarem a melhorar. Só que essas pessoas não pararam para pensar que o que precisa melhorar, na verdade, é a forma com que elas estão educando, o comportamento delas no dia a dia dessa criança. E isso é entender a fundo sobre disciplina positiva. A disciplina positiva, ela mostra pra gente que quando a gente planta maçã, a gente colhe maçã. Se a gente plantar um pé de banana, a gente vai colher um pé de banana. E a gente ensina através do exemplo o tempo inteiro. A gente vai contagiar as pessoas ao nosso redor através do exemplo o tempo inteiro. Então, por mais que uma pessoa não tenha nada a ver com você, nada a ver. Se você vai para um lugar e tem um monte de gente estressada, não tem grandes chances de você sair daquele lugar mais tenso. Olha o poder disso com seu filho. É muito maior. Então, o ser humano, ele é contagiante. Então, o primeiro questionamento que eu trago aqui é como você tem contagiado o seu filho no dia a dia. Que exemplos você tem dado para o seu filho? Porque se você ensina ele batendo ou colocando ele de castigo, ele vai aprender que é assim que as relações funcionam. Porque você não é o espelho dele, ele não aprende a entender como o mundo funciona através de você. Então, quando você fala para o seu filho assim, ó, filho, não pode falar porque é palavrão, tá? E aí ele fala de novo, e fala de novo, e fala de novo. E aí você fala assim, não, então
brócolis é palavrão, e a criança fala brócolis e você dá risada e todo mundo dá risada e todo mundo fica feliz. O que que você tá falando nesse ato para a criança? Que quando ela te desrespeita, aquilo é engraçado. E a gente faz isso vários momentos ao longo do dia sem perceber. Então a gente normaliza o grito, aí quando o nosso filho grita com a gente acha esquisito. A gente normaliza a violência, aí quando o nosso filho é violento com a gente acha estranho. Ah, Giovana, mas com meu filho eu sou extremamente respeitoso. Mas e no trânsito? E com as pessoas à sua volta? Então, quando a gente planta banana, a gente vai colher banana. Eu nunca vi ninguém plantar amor e colher ódio. E eu nunca vi ninguém plantar respeito e colher inimizade. Então, quando a pessoa planta obediência, planta revolta, planta violência, ela vai receber isso de alguma forma, né? E a ideia aqui, gente, não é falar para vocês como que vocês têm que fazer com o filho de vocês. Eu vejo que algumas mães entram, eu sei que vocês às vezes estão à flor da pele, eu também fico à flor da pele, e falam assim, cada um cria o seu. O que mais que eu ouço? O filho é da mãe. Sim, a criança, a família é de vocês. Como eu falo aqui, eu tô aqui apenas para ajudar vocês a colocar cada coisinha no lugar, para ajudar a organizar as ideias, para ajudar a tirar essa armadura que ficou da nossa criação, que pesa muito ao longo do nosso dia. Porque quem cria o filho são vocês. E realmente, quem pode ter um insight do que não está funcionando no dia a dia de vocês são apenas vocês. Cada família é uma, cada família tem uma crença diferente, um valor diferente. O que eu estou falando aqui de crença-valor? Tem família que acha importante, eu já tenho família que acha muito importante chamar de senhor e senhora. Se aquela família acha extremamente importante isso, eu não acho. Mas quem sou eu para contestar? Se aquilo é um valor para a família pode ensinar isso para os filhos. Eu não acho isso importante. Agora, eu acho muito importante que meus filhos cumprimentem todo mundo na rua, independente de quem quer que seja, professor, professora, executivo, pode ser da limpeza, qualquer pessoa. Acho que eles têm que tratar todo mundo igual. E para mim isso é um valor inegociável. Então, o tempo inteiro eu estou ensinando esse valor para eles aqui dentro de casa. Então, como eu vou conduzir o dia a dia dos meus filhos não é exatamente igual como outra mãe vai conduzir o dia a dia dela. Mas a base precisa ser a mesma, que é uma educação respeitosa. Por quê? Porque o seu direito termina quando o do outro começa. Então você não é capaz de ensinar isso para o seu filho desrespeitando ele. Isso é humanamente impossível. E mais, o seu filho, eu sei que parece óbvio, mas às vezes a gente precisa falar algumas coisas aqui para lembrar tudo isso. Eu vou explicar por que depois, só deixa eu concluir essa linha de raciocínio primeiro. Então, o seu filho, ele tem muitos direitos, ele é um ser humano, e ele tem direito à dignidade e respeito. E quando você faz uma educação através da obediência, ele perde esse direito da dignidade e do respeito. Porque quando ele erra, ele é punido. É como se a gente estivesse condenando o nosso filho. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu também sou mãe, né? Então, vários dias eu acordo e penso assim, cara, seria muito mais fácil ligar uma TV agora. Seria muito mais fácil liberar a Dulce hoje. Nossa, eu tô precisando muito dar um tapa, só um tapinha, porque esses garotos estão me enlouquecendo e se eu bater, eles vão parar na hora, na hora, na hora. Não, hoje passaram do limite. Eles estão me testando. Eles estão me testando. E essa coisa de disciplina respeitosa, não... Eu já me questionei várias vezes isso, gente. Principalmente lá atrás, há 5 anos atrás. Eu toda hora me questionava. Então, quanto mais novo você ouviu falar desse assunto, mais vezes você vai se questionar. Principalmente dependendo da educação que você teve lá atrás e da pressão que a sua família faz. Falando que é mimimi, falando que é besteira, que nunca foi assim. Então, por que tá com o iPhone 11 na mão? O iPhone nunca foi assim também. É tudo maravilhoso de antigamente. Volta no século. Usa as roupas de antigamente, volta e usa tudo de antigamente. E aí eu também me questiono, às vezes. Mas aí o que eu lembro toda vez? Toda vez eu prometo me lembrar isso. E eu vou explicar por que eu consigo para vocês. Porque eu lembro que uma relação, ela tem que ser boa pros dois. Ela tem que ser boa para mim e para os meus filhos. Então, eu não me estoporo e os meus filhos não me estoporam tentando... Eu não estoporo os meus filhos para me agradar e eles não me estoporam para eu agradar eles. O que isso significa? Isso significa que quando eu quero ligar a TV, eu penso
3 vezes, que se eu ligar a TV naquele momento, só vai ser bom para mim. Então eu penso em outras possibilidades para ser bom para todo mundo. Quando eu estou muito estressada, eu penso em outras possibilidades para ser bom para todo mundo, porque bater nos meus filhos não é justo, nem com eles, nem comigo, porque eu estou me colocando num papel agressivo, num papel desumano. E a gente precisa começar a perceber isso na educação dos nossos filhos, que a gente pode influenciar muito na educação, na criação, ensinando regras e limites, mas não dá para plantar maçã e querer colher banana. E mais que isso, o seu filho, ele sai de você e do seu marido, ele nasceu para ser ele. Ele não nasceu para atender os seus sonhos que não foram realizados, para atender suas expectativas. Quando a gente faz isso, a gente coloca uma carga na criança sem tamanho. E aí a gente vira depois e fala assim: "Ai, olha ali aquele menino, vive irritado, vive gritando". Mas por que será, né? Então a ideia hoje é mostrar a lógica por trás da teoria, que nós precisamos ser inspiração para os nossos filhos. Ninguém aqui está falando de deixar a criança fazer o que ela quiser. Ninguém está aqui falando de fechar os olhos para quando uma criança estiver xingando alguém na rua. Ninguém está falando para vocês que a criança bateu no seu rosto é para falar, coitadinho, ele está com sono. De jeito nenhum. Agora eu estou falando que não é com violência que se resolve as coisas. E a violência verbal, às vezes, dói muito mais do que a violência física. Eu tive isso na minha vida e eu vou contar 2 casos aqui para vocês. O primeiro caso é de uma família que eu atendi logo lá no início que eu comecei com educação parental, que me chocou muito. O menino tinha machucado o braço, menino novo, tá? Vou chamar de Enzo. Ele tinha machucado o braço e ele quebrou o braço, ele fraturou o braço. O medo do pai dele era tão grande que ele conseguiu esconder por alguns dias a fratura no braço. Ou seja, a dor do braço doía menos do que aguentar a decepção do pai e as retaliações do pai. E o pai não era alguém que batia nele de cinto, às vezes era violento, mas mais verbalmente. A dor emocional, ela precisa começar a ser considerada, porque a gente machuca a criança quando a gente deixa de trocar uma fralda e a gente assa o bumbum dessa criança e a gente agride essa criança dependendo das palavras que a gente escolhe usar, né? O outro exemplo que eu queria dar aqui é que em nenhum momento, por causa do meu TDAH, na sala de aula, as professoras, elas me mandaram virar para a parede ou me deram uma palmatória. Nunca recebi agressão física. Mas o desrespeito delas me faziam me sentir tão mal que eu perdi o interesse pela leitura. Eu me achei incapaz de ler. Olha o poder que as pessoas têm umas sobre as outras. Então, acho que não é por aí. Não é por aí. Não é por aí que você vai conseguir educar o seu filho. Eu sei que a gente acha no início que a gente vai perder muito tempo. Por quê? Porque a gente precisa quebrar uma mentalidade. Quando a gente consegue quebrar, sabe, você já viram uma imagem de uma pessoa minerando? Que ela quebra, desgasta, desgasta, e quando ela tá muito pertinho, ela desiste? Às vezes eu acho que acontece muito isso na educação respeitosa. A pessoa, ela se entregou, ela falou que vai e tal, mas o dia a dia começou uma dificuldade, ela desiste. E faltava mais uma ali para ela chegar na pedra, no diamante. Como curar a fala que marca seu filho, você se arrepende. São 3 R's. Então você vai se retratar com o seu filho. Você vai pedir desculpa pro seu filho. E você vai mostrar para ele que você errou. E não tem mais. Desculpa não tem mais. Então, quando alguém vem com uma desculpa para mim demais, eu falo assim, não vou ouvir essa pessoa. Cara, ela nem conseguiu ainda aterrissar que ela errou. Ela ainda tá no mais. Ela ainda tá jogando a responsabilidade para cima de mim. Quando a gente erra, a gente assume a responsabilidade pra gente. Então, não é desculpa, mas você me irritou. Não é desculpa, mas você não entrou no banho quando eu mandei. Não, é desculpa, ponto. Desculpa. Vou tentar não fazer mais. Tô errada. Perdão. Isso é ter respeito com o outro. Olha, desculpa não cura nada, mas uma desculpa sincera, ela faz muita diferença, tá? Lógico que a gente não pode parar na desculpa, mas já é o primeiro passo. Quando alguém vira e eu sinto a pessoa pedindo desculpa, que ela tá sendo genuína, porque tem aquela desculpa, tipo, desculpa. Ela, desculpa. Mas quando eu vejo ali que a pessoa se arrependeu e tá falando, desculpa, eu não queria ter feito isso. Cara, desculpa. Pra mim, isso já é meio caminho andado. Aí, se a pessoa vem com, então, o que você acha de eu te fazer um carinho? E eu prometo que eu vou me esforçar para não fazer mais isso. E aí, criar ferramentas para não fazer mais isso. Aí, fecha com chave de ouro, quando alguém faz isso comigo. Por exemplo, Giovana, me esqueci desse compromisso com você. Minha cabeça tava 1 milhão, foi sem querer e tal, mas olha só, vamos marcar de almoçar comigo? Tenho um excelente relacionamento com o meu filho, porém, sinto que forço ele muito
muitas vezes. Muito legal você reconhecer isso. Esse é o primeiro passo, gente, reconhecer. É muito difícil a gente reconhecer e admitir as nossas questões. Então, quando alguém chega e fala, por esse caminho não tá muito legal, ninguém tá apontando o dedo. A gente tá junto nessa, eu também sou mãe, né? A gente tá sempre tentando evoluir, tentando mostrar. Então as pessoas já vêm, não, mas eu não faço assim, mas é assim, calma. Ninguém tá apontando o dedo para ninguém aqui. Tá todo mundo junto, com o mesmo interesse, que é criar crianças com infâncias mais saudáveis. E meu filho não me obedece, continua fazendo o que é repreendido fazer. Diz que faz mesmo, faz 5 anos. Por que ele faz isso? Eu acho que você já tem a resposta de por que ele faz isso. O que será que ele faz isso? Quando você fala não, você fala não até o fim. Quando você estabelece um limite, você faz ele valer. Quando seu filho é desrespeitoso com você, você dá outra face. Você entra constantemente numa negociação com seu filho ou você mostra que você tem autoridade? Você respeita ele? Ou você grita, diminui, faz chantagem, volta de castigo? Então, alguns questionamentos, novamente, não tô aqui falando que nunca fiz. Não tô aqui me colocando num pedestal. Tô aqui trazendo reflexão para que a partir de amanhã vocês consigam fazer diferente na casa de vocês. E como é que funciona isso na prática, de gastar menos tempo, tá? Quando a gente entende que o que precisa mudar é o nosso comportamento, o comportamento do adulto, a gente começa a perceber que a raiva leva a raiva, a calma leva a calma. Então, quando a gente acalma dentro da nossa casa, as coisas que demoravam muito tempo vão começando a demorar menos tempo. O seu filho, que era muito reativo, porque ele estava ali com vários potes que não estavam preenchidos, ele estava reativo porque ele está absorvendo a sua irritabilidade, começa a se tornar uma criança naturalmente mais cooperativa. E as pessoas, elas têm uma resistência de aceitar isso, que é muito louco. Quase todo mundo que eu atendo fala, não, Giovana, que você não está entendendo. O meu filho, ela não consegue perceber o poder que ela tem nas mãos, a mina de ouro que ela tem nas mãos. Eu falo, tá bom, é o seu filho. Mas você pode fazer isso por uma semana? Me dá esse benefício, fazer isso por uma semana. E geralmente os alunos são muito dedicados, então eles fazem em uma semana. Aí uma semana depois eles falam, nossa, realmente. É impressionante como as coisas mudaram aqui dentro de casa. É impressionante como meu filho tá mais cooperativo. Ah, resolveu a vida? O filho agora é borderline, não acontece nada, não fica feliz, triste? Não. Ainda tem algumas questões. Mas essa questão de uma reatividade exacerbada, de uma necessidade de sempre falar não, de chamar a atenção dos pais de forma indevida, se resolve. E aí você não perde tanto tempo explicando pro seu filho que tá na hora do banho. Ele quer cooperar com você. Ele quer ir pro banho. Ele quer tornar a hora da refeição uma hora agradável. Ele quer tornar a hora de dormir uma hora agradável, porque você também quer isso genuinamente. E vocês se colocam no mesmo barco. E essa dinâmica muda tudo. Muda tudo. Muda a forma com que você educa, muda as relações dentro da sua casa, muda a construção do seu filho, muda a dinâmica, passa a ser muito menos exaustiva, passa a demandar menos de você, passa a demandar menos do seu filho. Todo mundo está sendo muito demandado, porque é como se fosse uma lojinha que ninguém sabe os preços das coisas e tá todo mundo ali perdido. Quando chega um líder, você precisa ser esse líder e fala assim naquela lojinha, ó, isso vai custar tanto, isso aqui é tanto, quando isso aqui vai pro caixa, você fica aqui no estoque, as pessoas param de bater a cabeça, elas gastam menos energia e menos tempo. E é isso que está faltando dentro da casa, hoje em dia, dos pais, gestão. E não é difícil, tá? Não é como gerir uma empresa, mas é preciso transformar essa mentalidade de antigamente. Por isso que é importante entender sobre essa tal educação respeitosa, senão vai ficar batendo cabeça, sem saber o que fazer. É como se fosse assim, ó, um exemplo melhor para vocês entenderem. Antigamente, se usava um papel de pão para escrever. Aí chegou o computador. Caramba, vamos jogar o computador no lixo, porque antigamente se usava papel de pão, essas invenções, pode dar erro, pode... Calma, gente. Aprende a usar o computador. O computador só vai facilitar o seu dia a dia a partir do momento que você aprender a usar. Enquanto você não aprender a usar, vai ficar todo mundo perdido, batendo cabeça. Realmente vai gastar menos tempo, vai demandar mais, vai precisar de mais gente, enquanto você não aprender a usar. Depois que você aprender a usar, rasga o papel de pão, você nunca mais vai querer ver o papel de pão. Foi uma metáfora, tá, gente? E aí, queria trazer o exemplo de uma menina que eu vou chamar de, meu Deus, Juliana. Vamos lá. A Juliana tinha 2 pais muito rígidos, tá? E a Juliana, nos meus atendimentos, os pais sempre falavam, a gente já fez a nossa parte, a gente não briga com ela, a gente sempre leva na conversa, e nananana, e o problema sempre era da Juliana. Beleza. Depois de algum tempo, a questão central, que era a relação dos pais, veio à tona, e eles puderam perceber
entender que eles estavam descontando a frustração deles de liberdade, de estar preso naquela situação na Juliana. E quando eles mudaram a forma de lidar com a Juliana, que era uma criança impossível, virou uma criança extremamente cooperativa dentro de casa. Uma criança que xingava começou a falar por favor e obrigado. Uma criança que tacava as coisas no chão começou a pegar as coisas da mão e dar para a mãe quando caíam. Uma criança que na festa junina do ano passado se tacou no chão e acabou com a festa junina dos pais, quando viu a mãe cheia de coisa na mão, porque na festa junina você ganha brinde, né? Então, nesse caso, eles foram em alguma festa junina, a menina ganhou um monte de brinde, a mãe estava cheia de coisa na mão, e a mãe pegou o telefone e falou: cadê você? Me ajuda, eu tô cheia de coisa na mão. Quando ela desligou o telefone, a Juliana falou: me dá aqui, mãe, não é justo você carregar tudo sozinho, eu carrego com você. Então não é só na teoria. Na prática, se você tirar essa venda e tirar esses óculos, você vai começar a ver isso o tempo inteiro. Que a questão na primeira infância é do adulto, não tá na criança. Porque a gente é genética, a gente é nosso subjetivo, e a gente é o ambiente. A genética a gente não muda, ela realmente tem influência. Então, o período que seu filho passou a gestação na barriga, isso vai ter influência, mas isso não muda. Mais pra frente tem a questão de percepção, interpretação, quando eles começam a formar seu eu após os 6 anos. Antes disso, o meio, quando você muda só o meio, que é a nossa terceira base, isso é muito forte pra criança. Muda muita coisa. Vou trazer a história aqui do menino impossível. Cuidava de um monte de criança para as mães irem trabalhar. Então, eu ficava com essas crianças e tinha uma criança que era impossível. Criança, nossa, impossível. Quando ela viu que eu genuinamente me importava com ela, meu Deus, ela virou uma chave que foi inacreditável. Porque um dia eu levei um biscoito sem lactose. A criança se derreteu assim, porque eu ofereci outra face. Começa a oferecer outra face não só para o seu filho, para as pessoas na rua, para as pessoas no dia a dia. Olha como as coisas vão mudar. Então, eu queria lembrar uma coisa que a gente cai no erro muitas vezes ao longo do dia como pai e mãe, que o nosso filho ele não é um mini adulto. Ele tem muitas dificuldades e ele precisa de você. Então, quando uma criança nasce, ela passa 9 meses na barriga e ela nasce incompleta. Ela não nasce tipo um filhote de cavalo que sai andando, que precisa se virar. Ela vai depender do adulto por anos. Sem o adulto, ela não só deixa de comer e deixa de dormir e deixa de ficar limpa. Ela deixa de conseguir lidar com o emocional dela. E a gente sabe, hoje em dia, através do avanço científico e da medicina integrativa, que a maioria das doenças estão relacionadas com a parte emocional. Então, é o nosso emocional gritando: eu não estou dando conta, porque eu não recebi as armas que eu preciso. Não faça isso com seu filho. Qual a pior coisa que você pode fazer? Pior coisa, muito exagerado, mas com uma coisa que você não deve fazer com seu filho: transferir os seus traumas para ele. Então, se você bateu e foi difícil para você, corta o ciclo ali. Tenta se modificar pelo seu filho. Então, uma criança, ela está na fase de aprendizado. Ela não aprendeu o que é sentimento. Ela precisa da sua ajuda para aprender. Ah, a vida vai ensinar. Não, tem coisa que pai e mãe que ensinam. A vida apresenta consequências. Ensina muita coisa, mas principalmente na primeira infância, seu filho precisa de você ali. Tem partes do cérebro dele que não começaram a se formar. O sistema límbico de memória dele ainda não está formado. Como é que ele vai começar a entender passado, presente e futuro? Ele precisa do seu cérebro ainda emprestado. Eu queria que vocês refletissem para hoje que a educação respeitosa ela não é um to-do. Então, assim, a gente não vai sair com uma lista assim: se acontecer isso, faça isso. Se for isso, faça isso. É um convite para repensar como é que a gente está apresentando valores, princípios, regras, limites. E quando a gente consegue virar essa chave, principal a gente transforma. A gente até às vezes, até hoje, às vezes eu paro e penso: como é que será que é melhor eu agir nessa situação? Aí eu lembro, para mim o principal é respeito. Como é que eu vou respeitar essa pessoa se eu fizer isso? Como é que eu vou respeitar meu filho se eu fizer aquilo? E eu quero passar também para vocês uma atividade para vocês fazerem e testarem na casa de vocês. Então, eu falei muito sobre uma mudança, né, que precisa acontecer do seu eu para você transformar a sua educação, o seu filho, o seu dia a dia, até a sua vida. Algumas mães, pai ainda não soube, mas que tiveram mudança de vida. Eu não estou falando mudança na educação dos filhos, não. Porque geralmente, se você tem alguma coisa que está entalando ali na educação do seu filho, não é só na educação do seu filho, é algo seu. Então, por exemplo, se você
não consegue falar não pro seu filho, geralmente você não consegue falar não pro seu marido, não pra sua tia, não pra sua mãe. E aí, quando você consegue virar essa chavinha de falar não pro seu filho, você começa a conseguir falar não pro seu marido, não, e as coisas se resolvem. Então, o caso de Andra, ela não dirigia, ela nunca tinha dirigido. No curso, ela voltou a dirigir. A Carol tinha uma questão com emprego, com renda. Um tempo depois, mudou de emprego. Eu já trouxe até a Carol aqui. Então, algumas coisas começam a mudar na vida como um todo, porque você consegue perceber e desentalar essa chavinha. A dificuldade no seu relacionamento com seu filho, como eu falo aqui, apenas é a ponta do iceberg. É apenas a dor de cabeça. É apenas o sintoma. O que tem por trás disso, quando você resolve, um monte de coisas se resolve na sua vida, tá? Então, da atividade que eu queria passar para vocês, a proposta é, a gente está falando que uma educação respeitosa funciona na prática, certo? Então eu quero que vocês coloquem em prática por uma semana. Vocês vão agir de forma respeitosa com o filho de vocês por uma semana. Pelo menos tentar. Toda vez que seu filho for fazer alguma coisa que você precisa ensinar uma regra, estabelecer um limite, falar de forma mais dura, você vai se regular. Você pode fazer o que você quiser, só não vai reagir na hora. Pode apertar alguma coisa, pode ir para o banheiro e respirar 3 vezes. Você só vai falar com seu filho se você tiver regulado. Ah, Giovana, mas passou o momento. Não fica com esse monte de si na cabeça. Esse vai confundir você. Para essa semana, se regula antes de falar com seu filho. Como você vai fazer? Você pode respirar, você pode gritar no travesseiro, você pode ir pro banheiro pedir licença e ficar um tempo lá, você pode jogar uma bolinha no chão, você pode fazer o que você quiser. Se regula. Quando você estiver bem, você vai e se direciona para o seu filho. E eu peço, por favor, que vocês façam isso e me contem. Mandem onde vocês quiserem, mas volta lá e me conta. Fiz isso, mudou isso. Fiz isso, mas eu não. Me conta como é que foi colocar isso em prática em uma semana, combinado? Pelos nossos pequenos, pela família de vocês. Vamos se dedicar mais a desconstruir alguns preconceitos, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Se você quer participar, basta clicar no link da descrição desse vídeo, que ele vai te levar para uma página onde você vai poder realizar a sua inscrição. Te espero!